Boa noite, irmãos. Quero dar boa noite também ao pessoal que está nos assistindo pela internet. Temos percebido que temos tido uma audiência muito boa pela internet. Alguns irmãos que por uma série de motivos não podem estar aqui, né, mas podem estar adorando a Deus junto conosco, mesmo que virtualmente. Rapidamente, então, reunião de homens, sexta-feira vai ser aqui na igreja. Reunião de homens, e a gente vai ter um tempo especial também aí. O Moisés está para casar. Aí, última reunião solteiro, né, cara? É a última reunião solteiro. Aí depois não tem mais como correr, graças a Deus. Lembrando, pessoal, das fichas de afinidade ministerial, irmãos. Domingo que vem encerra-se o prazo. Eu gostaria que os irmãos preenchessem hoje isso, para que você não corra o risco de perder a sua indicação e de não poder ser indicado também. Essas fichas eu entendo que é uma forma extremamente democrática de você dizer onde você gostaria de trabalhar e também de você apontar irmãos onde você tem percebido que aquele irmão poderia ser uma bênção. É uma forma bem democrática de indicação, né? Então, vale a pena você preencher. Depois que você preenche, você entrega para o Paulo, tá bom? Pessoal, quero lembrar também sobre a questão do retiro. As vagas estão abertas. Eu quero sugerir que você faça logo o seu projeto, que você como é que você vai pagar? Esse ano a gente tem um privilégio, a gente pela primeira vez conseguiu fazer com bastante antecedência, né? Então, programe-se, esteja lá, participe conosco. Esse retiro, para mim como pastor, o retiro, ele é muito importante. Acredito que seja uma das programações mais importantes do ano, porque é um dos únicos momentos que a gente tem para a gente estar junto como igreja. Não é à toa que a nossa foto oficial a gente tira lá no retiro, onde, não sei se você tem notado o crescimento das fotos aí né? Às vezes eu vou na casa de um irmão, tem lá na geladeira, né, as fotos dos outros retiros. Eu gostaria que os irmãos estivessem priorizando essa atividade. Eu sei que alguns irmãos vão estar trabalhando, mas mesmo assim vai ter planos especiais para quem está trabalhando. Importante você participar conosco. Cacá. Com a Cecília, isso. Então procura lá a Cecília para pegar seu carnezinho, tá bom? E já está contando aí, ó, que beleza. Vai dar para pagar acho que de 5 ou 6 vezes, ó que facinho, né? Então programa isso, meus irmãos. Olha, o brasileiro, eu e você somos brasileiros, a gente tem uma mania de deixar as coisas para cima da hora, né? Para a última hora. Pessoal, programa, entendeu? Já vai lá, vai pagando direitinho, vai ser mais fácil, é melhor, entendeu? Então vai lá, programa direitinho, vai ser muito bom. Eu vou chamar o Paulo aqui na frente. Ontem nós tivemos um momento muito especial, né? Quem esteve aqui ontem no Conselho do Paulo? Levanta a mão. Aí, que legal. Obrigado, pode abaixar. Nós tivemos realmente ali um tempo muito edificante. O Paulo foi sabatinado aí durante 4 horas. 4 horas, né? 4 horas e meia. 4 horas e meia. E o concílio propôs o encaminhamento do Paulo para a ordenação. Assim é o processo que nós entendemos que é bíblico e também que é um processo que demonstra a seriedade, como a igreja vê o ministério pastoral. Paulo já está sendo treinado aí há 8 anos. Nesses últimos anos fez o seminário, fez o estágio aqui na igreja, participou com a gente. Antes de ser consagrado, tem o depoimento dos irmãos que puderam ter, de alguma forma, o Paulo ministrou na vida. Tem o reconhecimento do chamado por parte da igreja.
E ontem foi uma das últimas etapas desse treinamento do Paulo. Foi o concílio para exame. Então vieram 10 pastores, né? E onde a gente pôde estar ali avaliando o Paulo nas áreas de teologia, conversão e chamado, e também na área de eclesiologia e ética. Foi tão legal, tão interessante, tão boa a postura e as respostas do Paulo, que chegou no momento ali no final que o conselho falou: gente, não tem mais o que perguntar, pessoal, vamos encerrar por aqui, porque já é suficiente já. Eu estava conversando com o pastor Rodrigo, lá de São João da Boa Vista. Ele falou: pastor, eu já passei só esse ano 6 concílios. Quero dizer que, sem dúvida, esse aqui está de longe o melhor. O candidato estava preparado, sabia as respostas, e a gente glorifica a Deus. E essa que é a comunicação que eu queria passar para a igreja. O Paulo, então, ele foi aprovado no concílio, e sábado que vem, nós como igreja estaremos com outros pastores também consagrando o Paulo ao ministério pastoral. Essa é uma programação da igreja, irmãos, tá? Não é assim, eu não sei se eu vou. Não, é uma programação da igreja. É o primeiro seminarista que a igreja ordenará ao ministério pastoral. Participou de todo o processo, e não é trabalho só meu, é trabalho da igreja ordená-lo, é trabalho da igreja reconhecê-lo como pastor. E o desejo da equipe é que ele, do conselho e da igreja, que ele permaneça como um dos nossos auxiliares aí, até, se Deus direcioná-lo, quando Deus direcionar lá para a Itália, ele estará conosco aqui como auxiliar. Então, pessoal, sábado que vem, 7h30 da noite, é um culto especial, onde nós estaremos pedindo a bênção de Deus sobre a vida do Paulo, da Amanda, consagrando o Paulo ao ministério pastoral. Um momento histórico da nossa igreja. Um momento que nunca aconteceu. É importante os irmãos estarem aqui presentes, invocando a bênção de Deus e consagrando o Paulo ao ministério pastoral. Isso daí para os irmãos também perceberem a seriedade que é para consagrar um homem. Não é fácil, né, Paulo? O funil é bem fininho e tem que ser difícil mesmo, porque o ministério pastoral não é brincadeira, não se brinca de ser pastor. Não pode ser feito de uma forma leviana, vai lá e impõe a mão e pronto, agora ele é pastor sobre nós. Não, senhor. Tem que ser um negócio difícil mesmo, porque é assim que Deus estabeleceu. Então, Timóteo nos ensina para a gente não impor as mãos sobre ninguém precipitadamente. Agora é o momento certo para impor as mãos. Então, irmãos, vamos estar presentes aqui no sábado que vem, nesse culto especial, consagrando o Paulo ao ministério pastoral. Eu gostaria, nesse momento, de orarmos ao Senhor, agradecendo por esse grande privilégio. Algum irmão gostaria de orar, agradecendo a Deus por isso? Fátima, Luan, vem vocês dois. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar? Vou baixar aqui para Fátima. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, por essa noite, por esse tempo de culto aqui, que vamos estar ouvindo a Tua palavra, que o Senhor possa já estar preparando os corações de cada pessoa, Pai, que está aqui. Pai querido, nesse momento também eu quero Te agradecer, Senhor, pela vida do Paulo, Senhor, por esse Teu servo, Pai, que dedicou, Pai, esses 5 anos, Senhor, a estudar a Tua palavra, a aprender, Pai, aquilo que o Senhor quer que ele faça na vida dele, na vida das pessoas, Senhor. Nós Te louvamos porque ele foi dedicado, Senhor. Ele passou por tantas lutas, dificuldade ali em Atibaia, Senhor.
ele deixou todas as coisas aqui fora para estar indo servir o Senhor, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo que ele teve aqui no sábado, que ele pôde estar respondendo as perguntas, as pessoas perceberam que ele estava preparado, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor continue, Senhor, abençoando a vida do Paulo, não só dele, mas da Amanda, das suas filhas, porque sabemos, Senhor, que ele é pastor e a Amanda tem que ser aquela esposa que está junto o tempo todo dele. Sabemos que a Amanda também, Senhor, tem parte nessa vitória, Senhor, porque ela ajudou, caminhou junto com ele, encorajou quando ele se sentia fraco, Pai. Nós te agradecemos pela vida dele, Pai, e pedimos, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, a fortalecer, porque sabemos que essa caminhada com o Senhor, ela é difícil, Pai, e nós temos que cada dia depender do Senhor, para que possamos, Senhor, estar firmes nos teus caminhos. Muito obrigada, Pai, por essa noite, e é em nome de Jesus que oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, ainda na Tua presença, Senhor, gostaríamos de Te agradecer, Te louvar, ó Pai, por podermos estar aqui para Te adorar, ó Pai. E fazemos isso porque Te amamos, ó Pai. Gostaríamos de Te agradecer agora em especial pela vida do Paulo, ó Pai, que o Senhor tem colocado o homem de Deus para nos liderar, assim como o pastor Charles, como o Yuri. O Paulo tem sido um deles, ó Pai, e cada vez mais a gente tem visto o crescimento espiritual dele, ó Pai, e assim ele tem nos ajudado a crescer também, ó Pai. Te louvamos por ele ter passado nesse concílio, ó Pai, que sabemos que é difícil, mas que o Senhor na prova, porque é assim que deve ser, ó Pai, como o pastor falou. Te louvamos também pela vida da Amanda, ó Pai, que como esposa tem parte nesse processo também, ó Pai. E que o Senhor continue guiando os passos dele e que os planos dele sejam os teus planos e não somente os deles, ó Pai, da família dele. Guia a família dele e a gente, ó Pai, como nosso líder também, ó Pai. E em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Amém. Gente, dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Aproveita essa oportunidade. Dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado aí. Você que já experimentou o amor de Jesus na sua vida, percebe muito importante nessa música que agora diferente é o meu coração. A gente estava lá em Lindóia hoje pela manhã falando sobre o livro de Juízes. E quando a gente conhece realmente a Deus, quando a gente realmente conhece a Jesus, acontece algo tão maravilhoso, tão fantástico em nossas vidas, que a gente não consegue nem explicar tudo o que acontece em nossas vidas. Mas realmente é algo diferente. E a gente vai louvar a Deus lembrando disso, que agora que a gente conhece a Jesus, tudo em nossa vida é diferente, tudo em nossa vida mudou. Porque agora a gente está nos braços do nosso Pai, nosso Criador. Com suas palmas, com a sua alegria, vamos louvar a Deus. Abraça-me, Senhor. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. Contigo eu quero estar, Deus. Contigo eu quero estar. Te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. A graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Esse seu desejo, estar com Deus, cante isso bem forte a Ele. Contigo eu quero estar.
tempestade dar o teu amor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Diga na presença de Deus que a gente vai estar, que a gente vai se esconder. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Abraça-me. Senhor, Só a voz. eu quero estar em teus braços de E agora? amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Senhor Jesus, eu te amo demais, Pai, porque a gente pode cantar canções como essas que realmente expressam aquilo que está no nosso coração, Deus. Senhor, obrigado. Canções que realmente dizem que Jesus Cristo mudou o nosso viver, Deus, que Jesus Cristo morreu por nós e que não dependeu nada da gente, Deus, porque o Senhor que veio ao nosso encontro, é o Senhor quem está perto da gente, é o Senhor quem veio abraçar cada um de nós, Deus. E por conta disso, Pai, a nossa vida só pode estar diferente. Não tem como ter um encontro com o Senhor e não ter vontade de louvar o Teu nome, Deus. Não tem como conhecer esse amor tão grande, Deus, esse amor incomparável, esse amor incrível, e não querer cantar e te louvar, Deus. Pai, que cada coração aqui, Pai, realmente possa sentir esse amor. E aqueles que ainda não sentiram, não te conhecem, Deus, possam nessa noite ter um encontro verdadeiro com o Senhor, Pai. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha tua vontade, esse novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me As mulheres, aleluia. Nós homens, aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me igreja, louva esse Deus. aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia,
bom poder louvar a Deus, não é mesmo? Eu realmente fico muito feliz de ver cada um de vocês aqui da frente. É um privilégio poder estar aqui na frente e ver a igreja do Senhor Jesus, dizendo que é o amor dele que nos faz cantar. Que você não está aqui para louvar a homens, a pessoas, você não está aqui porque seu pai te trouxe, ou porque sua esposa está com você, mas porque você está aqui porque você quer louvar a Deus. Nesse momento agora a gente vai ter o nosso momento de dízimos e ofertas. A gente gosta muito de lembrar que, fruto desse amor que Jesus te transformou e que você reconhece que agora tudo é diferente, você pode adorá-lo também com suas finanças, com seus dízimos e com as suas ofertas. Essa igreja aqui é uma igreja do Senhor Jesus e ela não quer pedir o seu dinheiro caso Jesus não tenha transformado a sua vida. Então, se você quer louvar a Deus com seus dízimos e suas ofertas, a gente vai dar a oportunidade para você fazer isso agora, trazendo aqui à frente. Porque também com nossas finanças a gente precisa servir ao nosso Deus. Com nossos lábios, como a gente tem feito até agora, com o nosso coração, com nossos ouvidos, como a gente vai fazer daqui a pouco, ao ouvir a palavra de Deus. Agora também com nossas finanças. Enquanto nós cantamos que no serviço do nosso Rei, nós somos felizes. No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu Rei a salvação, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei, pois o paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sem sorrir, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei, pois o paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio todo mal, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei, pois o paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, vitorioso, decidido, quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei, pois o paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. Irmãos, nós vamos agradecer ao Senhor os dízimos, ofertas entregues, mas nós temos uma outra razão importante também para nós agradecermos o Senhor. Não sei se os irmãos têm observado, há alguns domingos nós estamos superlotados. Os irmãos agora estão colocando mais cadeiras lá atrás, para que todos possam... Isso é uma bênção do Senhor. E nós já conversamos, vamos perder um pouco em termos de sala, mas nós vamos precisar aumentar o salão de culto. Graças a Deus, né? Nós vamos alargar essa parede, vamos empurrar ela para lá, para que a gente possa colocar mais cadeiras, porque vários domingos os irmãos da igreja estão tendo que ficar em pé lá no fundo, para que a gente possa comportar todo mundo, né? Graças a Deus, né? Isso daí é uma manifestação da graça do Senhor, do amor dele, do fato de que o Senhor tem apoiado essa obra, está contente. E nós temos a responsabilidade como igreja, muito mais do que apenas trazer conforto, né? É bom estar sentado, mas nós temos uma responsabilidade de continuar ensinando a verdade,
da palavra. Vou pedir para o irmão Andreas vir aqui orar ao Senhor, agradecendo os dízimos e as ofertas. Também que o Senhor continue abençoando a igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de poder contribuir também com os dízimos, com as ofertas, poder devolver um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Então, que o Senhor possa estar, meu Pai, abençoando a vida de cada um, meu Pai, tanto aqueles que puderam contribuir, quanto aqueles que ainda não puderam, que o Senhor esteja prosperando o trabalho, Senhor, abrindo portas que estão fechadas, Pai. Senhor, temos uma obra, meu Pai, a construir, Senhor, e com certeza acreditamos que os recursos vêm de Ti, meu Pai. Os recursos virão do Teu povo, Senhor. Então, abençoa cada um, meu Pai, multiplica os salários, Senhor. Aqueles que são patrões, multiplica os trabalhos, Senhor. Então, abençoa a Tua igreja, meu Pai, para que haja prosperidade, meu Pai, para que o Teu povo possa ser abençoado e que possamos logo, meu Pai, mudar para o nosso novo templo, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, meu Pai, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado. Você que nos visita, como o pastor falou, cada domingo tem pessoas novas chegando aqui. A gente queria agradecer pela sua visita e incentivar você, que você possa voltar aqui, porque essa aqui é a sua família. Esse aqui é o lugar certo para você estar e que realmente você possa se sentir abraçado por essa igreja e abraçado pelo próprio Deus. Que você possa aprender da palavra de Deus aqui, das verdades de Deus. Nós vamos cantar uma última música, já nos preparando para a mensagem, que o nosso coração possa estar assim, como diz a letra dessa canção, quebrantado diante de Deus, atraído pelo amor dEle. E que esse Deus que nós amamos e dizemos servir, possa fazer diferença em nossas vidas mais uma vez, através da sua palavra. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, encantado com seu recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Impressionante.
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Deus, eu te louvo porque a cada domingo, Pai, a gente pode sentir um pouquinho, bem pouquinho do que ainda vai ser o céu, Deus. Sabendo que a gente vai poder te adorar, poder viver todos os nossos dias, Pai, por toda a eternidade para te adorar, Deus. Com tantos irmãos, Pai, que foram transformados e mudados pela tua graça. Deus, que isso não seja só mais um momento em nossas vidas, mais um pedaço da nossa rotina, Pai, mas que seja aquele momento onde a gente está junto com nossos irmãos, Deus, para adorar o Rei dos Reis, o nosso Senhor, Deus. Obrigado. E que momentos como esse possam nos fazer cada vez mais querer obedecer ao Senhor e te servir, Deus, porque é o melhor momento da nossa semana, Pai. Obrigado. Deus esteja com o pastor agora e que em tudo a gente possa glorificar o teu nome nessa noite, Pai. Amém. Amém. Você pode se assentar. Vamos chamar as crianças até 8 anos aqui na frente, nós vamos orar por elas, elas vão para o seu culto. Aê, muito bom. Oi, Natan. Oi, Mateus. Vem, Gu. Cadê? Ô, você está aqui do meu lado. Tá com o celular, não pode fazer ligação na hora do culto, tá bom? Aí. Ô, Márcio, só cuidado aí com a câmera aí para... O pessoal de casa gosta de ver as crianças, né? Eu também. Aí, muito bom. Olha quanta criança bonita. Vamos falar com o Papai do Céu. Todo mundo fechando os olhinhos. Fechando os olhinhos. Pensando em Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de podermos ter crianças e termos esse tempo onde elas serão ensinadas. Senhor, ajuda elas a entenderem o Teu Evangelho. Usa, Senhor, abençoa os professores essa tão especial tarefa. Ó Deus, nós podemos pela fé contemplar, ó Pai, nessas crianças, lideranças, Senhor, pastores, missionárias, que o Senhor possa estar abençoando essas crianças para que elas sirvam o Senhor, que elas sejam servas fiéis do Senhor. Muito obrigado, a Deus. Abençoe elas em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Segura a Nina, que a Nina já está indo. E muito bem. Muito bom, né? Pessoal, eu estava vendo o projeto lá da construção, vai ter um berçário muito legal, ainda há vagas para o berçário, tá? Esses dias a gente sentou, eu e o Paulo Billy, só para ver berçário, né, Paulo? Vai ficar muito chique, tá? Tem vaga lá, tá bom? Então aí dá tempo. Eu gostaria, irmãos, aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu e a Cris, durante muito tempo, o pessoal da igreja acompanhou, nós tentávamos ter filhos e Deus não mandava. Então, existem alguns irmãos aqui da igreja que estão nessa situação. Não esqueçam de orar por esses casais. Sabemos que Deus tem um propósito, Deus tem um projeto, mas orem por esses casais, porque é tão bom, né? Ter filho. Nós sabemos que quando Deus não manda, Ele tem um projeto, um plano, mas orem por esses casais que gostariam de ter filhos e não estão chegando ainda, tá bom? Estão doidos para colaborar lá no berçário, mas ainda não conseguem. Então, vamos orar por isso, tá bom? Tenho ficado bem entusiasmado com o fato de podermos estar estudando a Epístola de Tiago, porque nós vivemos num momento onde existe um paradoxo acontecendo. Vou pedir, Paulo, por favor, pega um copo d'água para mim, por gentileza.
está acontecendo um paradoxo no mundo interessante. Ao mesmo tempo que a quantidade de igrejas e religiões cresce, o pragmatismo, o secularismo e a fé, de uma forma geral, encolhe. Então, a quantidade de igrejas aumenta, mas parece que a verdadeira fé tem reduzido. E aí você vê um monte de igreja cheias de pessoas vazias, né? Existem um crescimento das religiões no mundo, em termos de quantidade, de número de denominações, de religiões. E eu percebo que uma das estratégias do diabo para atrapalhar o evangelho é abrir igreja. Imagina essa cena, você tem... Obrigado, Paulo. Obrigadão. Você tem uma porta que é verdadeira. Satanás não tem como trancar essa porta, não dá para fechar essa porta. O Senhor abriu e vai deixar aberta, e não tem como alguém fechar, é a igreja. Então o que ele faz? Ele abre um monte de portas iguaizinhas, só que levam ao erro, que levam à perdição. Faz-se então necessário nós estudarmos a epístola de Tiago à igreja, para que nós pudéssemos perceber o que é realmente a fé verdadeira, quais são as provas de alguém que se diz realmente cristão, como que a gente pode identificar na nossa própria vida nosso grau de maturidade cristã. Isso tem me estimulado muito. Nós estamos então estudando as provas de uma fé genuína. Nós já vimos que uma fé verdadeira, ela responde às provações com alegria. Nós já vimos isso no capítulo 1. No capítulo 1 também nós vimos que a fé de verdade resiste à tentação com firmeza. Vimos também, e essa foi a nossa última mensagem, que uma fé de verdade recebe a palavra e pratica. Recebe a palavra e pratica. E hoje eu gostaria de mostrar pela Bíblia, nas Escrituras, que uma fé de verdade reflete a sua religião. Uma fé de verdade, uma fé boa, ela reflete a sua religião. E eu gostaria que você abrisse lá em Tiago, capítulo 1. São 2 versículos que nos mostram isso, é um parágrafo do livro. Que nós pudéssemos, enquanto estudamos esse texto, olharmos para a nossa vida. Meus irmãos, não se iludam, eu sei que existem pessoas aqui que não são crentes, que talvez já aprenderam coisas, já aprenderam a, entre aspas, orar, cantam, ou algumas não cantam, como eu vejo aqui. Eu percebo jovens, às vezes, adolescentes, num período do louvor onde você poderia estar adorando o teu Deus de boca fechada. Isso para mim é um reflexo muito importante. Você tem a oportunidade de elogiar o Senhor, você não faz isso. Então isso me demonstra algo que está lá no coração. Se você não quer adorar a Deus. Então, meus irmãos, eu acho muito importante essa mensagem para nós. Jovens, adolescentes, cuidado. Cuidado. Não é pelo fato de você estar aqui na igreja que você vai para o céu. Não é só porque você está obedecendo a tua mãe. E os pais precisam continuar influenciando os seus filhos. Mas, jovens, tomem logo a decisão de servir ao Senhor com alegria. O nosso Deus merece e você está correndo um risco muito grande. O texto bíblico lá de Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, precisamos ouvir Tua voz, Senhor. Senhor, fala conosco através da Tua palavra.
Por favor, Senhor, dá-nos direção. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ó Deus, pedimos que o Senhor possa estar usando o pregador como instrumento poderoso nas Tuas mãos, ó Pai. Precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. O texto, eu poderia dividir, nós vamos dividir didaticamente em duas partes. O texto, ele deixa claro, primeiro, o que é uma religião falsa, uma religião que não tem a fé verdadeira. Primeira parte do texto, ele vai demonstrar basicamente essa foto aí, vocês estão conseguindo ver? Um lobo que botou uma pelezinha de ovelha por cima. Existem religiões que são exatamente assim. O texto, então, ele vai nos deixar claro como é uma religião falsa, uma religião que não tem a fé verdadeira. E depois ele vai dar alguns elementos que comprovam como que você vê uma pessoa que está numa verdadeira religião. Aqui, irmãos, prestem atenção. O contexto da palavra religião não é denominação, não é igreja. O contexto da palavra religião é se alguém realmente foi religado ao Senhor. Essa é a ideia da palavra. Se alguém realmente teve uma experiência de conversão, se alguém realmente é filho de Deus, é isso que ele está chamando de religião. Alguém que estava separado de Deus, estava perdido, estava indo para o inferno, era inimigo de Deus, e aí Deus então, pela sua graça, o aproxima, como nós cantamos, e merecidamente Ele nos chama com amor, nos atrai e nos religa a Ele pela sua graça, o sacrifício de Jesus Cristo. Esse é o contexto da palavra religião aí, ok? A verdadeira religião, ou seja, as pessoas que realmente foram religadas a Deus. Eu preciso que você aumente um pouquinho, que minha voz está falhando já. Obrigado, irmão. Vamos olhar então, pessoal, o que o texto nos ensina. Que uma fé falsa nos leva a uma religião ruim. Irmãos, quando eu comecei a estudar esse texto, eu fui me impressionando. Porque quando você vai estudar, você está pensando, Tiago está escrevendo isso há mais de 1000 anos atrás, mas como ele é atual. Olha só, primeira característica de uma religião falsa, uma religião ruim, que é baseada numa fé ruim, numa fé falsa. Primeiro, a religião falsa, ela promove o auto-engano. Olha lá no versículo 26. Se alguém supõe ser religioso. Meus irmãos, o Brasil tem um monte de gente que acha que é religioso. Agora, o verdadeiro religioso, eu quero lembrar que essa palavra religião, ela é uma palavra, na tradução está correta, mas ela é uma palavra que vem do latim, que é a palavra religare. É alguém que estava desligado e foi ligado novamente. Ele está dizendo que a verdadeira religião, aquelas pessoas que realmente foram religadas ao Senhor, elas não estão religadas enganadas. Agora, uma religião falsa pode achar, a pessoa pode achar que está religado e não está. Por isso que ele diz, se alguém supõe ser religioso, uma religião falsa pode gerar essa suposição de que a pessoa é salva, quando na realidade ela não é. Ela não é. Uma fé falsa leva a uma religião ruim. Uma religião ruim promove esse auto-engano. E pessoas, a gente precisa tomar um cuidado aqui. Pais, cuidado. Não garantam a salvação dos seus filhos. Vocês não podem fazer isso. Não vai se adiantando em dizer para o seu filho, ó, você é salvo. Não, você já tomou uma decisão. Não faça isso. Você não tem essa capacidade. Meus irmãos, eu e a Cris, a gente já falou do evangelho para a Susan, já falou para a Kelly, a Susan já respondeu algumas coisas corretas, nós já oramos juntos, mas eu ainda não vou botar a mão no fogo por isso não, vou continuar evangelizando. Às vezes eu chego para alguns pais, tentando ajudar, meu pai, não, meu filho é um crente, meu filho é um crente. Ó pai, eu não estou vendo isso não.
Mãe, eu não estou vendo isso não. Se eu fosse você, eu não botava a mão no fogo por ele. É possível que você se queime. Cuidado, porque nós como pais, nós queremos a salvação do nosso filho, da nossa filha, e é possível que eu comece a querer tanto a ponto de eu querer ficar cego para algumas coisas que está todo mundo vendo. Cuidado. Cuidado. Uma fé falsa, uma religião ruim, promove esse auto-engano. As pessoas, elas estão enganadas, achando que estão indo para o céu, quando na realidade elas não estão. E a gente precisa lembrar que a fé verdadeira não está baseada em ouvir para o culto, não está baseada em entregar meu dízimo. Esse é o cuidado que a gente tem. Toda vez do dízimo e oferta a gente fala, ó, se você não entregou essa vida a Jesus, não entregue o seu dinheiro. Deus não vai fazer barganha com você. O momento do dízimo é um momento de adoração, e só podem adorar o Senhor os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não se engane. Deus não precisa do dinheiro assim, Ele não quer dinheiro, Ele quer você, Ele me quer, Ele quer um relacionamento com a gente. E o que eu percebo, um monte de igreja lotada, enchendo, e as pessoas se iludindo, achando que estão indo para o céu, só pelo fato de estarem cumprindo atividades religiosas. Essa é uma fé falsa, é uma religião ruim. E é isso que o texto está colocando, alguém que supõe ser religioso, mas não faz o que a gente vai olhar daqui a pouco, ele está enganando o próprio coração. Está enganando o próprio coração. Uma religião ruim traz auto-engano. Irmãos, você pode se enganar. Cuidado. Jovens, adolescentes, vocês podem estar enganados aqui no nosso meio. Cuidado. Além da religião que tem uma fé falsa, uma religião ruim, promover o auto-engano, está quase dando microfonia, ela também é vã, como diz lá também no versículo 27. Se alguém supõe ser religioso, mas não faz o que tem que ser feito, antes o seu próprio coração está sendo enganado, e a sua religião é vã. Uma tradução legal da palavra vã é inútil. Gente, não serve para nada. E a gente está vendo isso no Brasil. Você vê nas estatísticas a quantidade de evangélicos crescendo, aumentando. Agora tem evangélico aparecendo na Rede Globo. Grande porcaria. Não está fazendo diferença nenhuma no Brasil. Os índices de criminalidade continuam os mesmos. A corrupção no governo continua a mesma. A falcatrua continua a mesma. Só que agora o cara, quando recebe propina, ele ora, agradecendo a Deus. Uma religião que está baseada numa fé errada, numa fé ruim. Essa religião, além de promover o engano, ela é inútil, ela não serve para nada, não muda nada. Quer ver uma igreja boa? Os relacionamentos vão começar a melhorar. O marido vai começar a tratar bem sua esposa, a esposa vai começar a respeitar o marido, o filho vai começar a obedecer o pai, os pais vão começar a amar os seus filhos. O cara que era vagabundo no trabalho vai começar a trabalhar direito, vai começar a chegar na hora. O aluno que era bagunceiro na sala de aula vai começar a ser correto, prestar atenção. Aquele que ficava lá não vai ficar mais com ninguém. O relacionamento de namoro e de noivado vai ser santo. Os programas de televisão vão ser outros. As músicas que vão ouvir vão ser outras. E sabe o que vai acontecer também? Não só a família desse cara vai ser impactado, mas a rua, o bairro, a cidade, o estado vai ser transformado pela vida daquela igreja, daquelas pessoas cuja religião não é inútil, pelo contrário, a religião é útil, ela faz sentido, ela muda. Eu, como pastor, me preocupo demais, porque
Tem muita gente na nossa igreja que não serve para nada o evangelho na vida deles, porque não deixa fazer efeito. O evangelho que é poderoso, nós vimos lá na passagem anterior, que o evangelho ele é poderoso para salvar as nossas almas. Que aquela pessoa que deixa o evangelho, a palavra fazer sentido na sua vida, será bem-aventurado, será próspero. É triste perceber como pessoas não estão querendo seguir o evangelho. Irmãos, a minha tristeza é que se esse caminho não for modificado, se não houver conversão, o que significa conversão? Mudança de sentido. Se não houver mudança de sentido, o caminho só vai trazer dor, tristeza, destruição. Não se enganem. Faço questão de afirmar isso, porque eu gostaria que a nossa igreja seja uma igreja cuja religião é verdadeira. E nós não queremos enganar ninguém. Nós vamos falar a verdade. E eu vejo um monte de crente em muitas igrejas, e alguns na nossa, faz diferença nenhuma para o evangelho. Eu lembro do pastor Paul Washer falando um pouco sobre um verdadeiro missionário. E ele falou: cara, para de você querer ir para aqueles países onde vai ter status. Tem um monte de gente querendo ser missionário nos Estados Unidos, em Orlando. Cara, vai para aqueles lugares que ninguém quer ir, onde quase não tem igreja. Vai para lá e morre lá. Faça questão de que o seu nome não apareça, e que só existam no universo duas pessoas que saibam de qual o seu nome: Deus e o diabo. Deus porque você faz diferença para ele, e o diabo porque você está atrapalhando ele. Eu lembro de Paulo. Você lembra daqueles caras: eu quero expulsar o demônio em nome de quem Paulo prega. Olha, Jesus eu sei quem é, Paulo eu já ouvi falar, agora vocês quem são? O verdadeiro crente, ele faz diferença. A sua religião é útil, não é vã, não é inútil. Pessoal, na boa, filhos, pais, se o evangelho não está fazendo diferença na sua família, algo precisa ser corrigido. Se não está fazendo diferença na vida dos seus filhos, eles precisam tomar uma decisão ao lado de Cristo. Se não está fazendo diferença na vida dos seus pais, eles precisam tomar uma decisão ao lado de Cristo. Se não está fazendo diferença no seu casamento, não é a fé verdadeira que está ali. E a minha função como pastor é trazer esse alerta à igreja, trazer esse alerta às famílias, porque a nossa religião não é vã, ela é útil, ela é poderosa, ela transforma, assim como transformou a minha vida e tem transformado a vida de tantos irmãos aqui. Uma fé falsa leva a uma religião ruim, uma religião que promove o auto-engano, uma religião completamente inútil, e é o que a gente tem visto em muitas igrejas, não faz a menor diferença na cidade onde estão, nos bairros onde estão inseridos. Mas também uma fé falsa que leva a uma religião ruim, ela promove a impureza. Está lá no versículo 27, dizendo que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta. E ele diz como é. E aquela religião que não pratica isso, ela é impura, ela é maculada, ela se contamina com o mundo. Uma fé falsa leva a uma religião ruim, uma religião impura. Você vê o pecado dentro da igreja. Quantas vezes eu lembro no Rio de Janeiro, algumas igrejas, todo mundo sabia, do pessoal que muitas vezes estava aqui tocando louvor, cantando, terminava o culto, estava indo para o motel com as namoradas. Isso é uma religião inútil,
isso é uma religião falsa, isso é uma igreja ruim, isso é uma fé que não é verdadeira. Pessoal, não vamos nos enganar, quem pratica isso não é do Cristo, não é de Cristo. A religião verdadeira, ela é pura, ela vai se guardar incontaminado do mundo. Você vai ver, a festa não vai ser uma festa mundana, as suas celebrações não serão celebrações mundanas, você não vai ver aquela contaminação. Cara, quantas vezes eu ia em casamentos ou festas que tinha lá até um momento que o pessoal chamava o pastor para fazer uma oração, mas aí quando o pastor saía, liberava a bebida geral para a galera, começava a música do mundo, o pessoal começava a dançar de forma imoral. Essa não é a verdadeira religião. A verdadeira religião se mantém incontaminado, se mantém puro. Uma fé falsa leva a esse tipo de religião. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado. O Senhor precisa se demonstrar na nossa vida, nas nossas celebrações, nas nossas festas, nos nossos relacionamentos de amizade, de namoro, no noivado, nos relacionamentos de casamento, nos relacionamentos entre pai e filho. Precisa haver pureza. Mas elas também vão se manifestar nas nossas demonstrações de tristeza. Uma fé verdadeira, ela se mantém pura mesmo quando as coisas não dão certo, mesmo quando aquilo que eu quero não se realiza. Eu não vou blasfemar, não vou reclamar, não vou falar mal de Deus, não vou querer culpar alguém. Eu vou fazer como Jó fez. O Senhor deu, o Senhor o tirou, bendito seja o Senhor. Como Paulo fez algumas semanas atrás: Senhor, eu quero muito criar a lana, mas o Senhor tem todo o direito de levá-la, mas eu peço que o Senhor permita. Ainda bem que o Senhor permitiu que ela permanecesse, mas Deus seria glorificado se a levasse, por mais difícil que fosse. Quando você não consegue alguma coisa que você quer, você se torna impuro ou você se mantém firme? Uma fé verdadeira leva a uma religião boa, que se manifesta presente, se manifesta pura em todos os momentos da vida. Mas também é uma religião, quando a fé é falsa, leva a uma religião ruim, uma religião totalmente maculada, uma religião que faz mal. Versículo 27 diz que uma religião pura e sem mácula, uma religião bonita, perfeita, correta, vem de uma fé correta e faz uma prática correta. De novo, agora eu não estou pensando em bandeira denominacional, não estou pensando em corpo, não estou pensando em igreja. Eu estou pensando na sua religião, na minha religião, a minha religação com Cristo. Eu gostaria que você pensasse na sua religação com Cristo. Você realmente é salvo ou você está indo para o inferno? Como é a tua religião? Você está se enganando achando que é crente? Não se engane, meu irmão, porque esse engano pode te levar para o fogo eterno. A sua religião é inútil? Você ser crente faz alguma diferença dentro da sua casa? Ou você é aquele filho igual da mãe, incrédula, cujo filho é incrédulo? Você faz a mesma coisa que o incrédulo faz. Para que adianta Cristo na sua vida? A sua religião é impura. Você permite impurezas lá dentro da sua casa, lá onde só você sabe, conversinhas no chat, pelo Facebook, conversinhas indecentes, gracejos indecentes, palavras chulas. Você permite essas coisas? O ficar virtual, você permite essas coisas? Isso quando eu não digo do ficar real.
coisas escondidas da sua mãe, do seu pai. Não existe coisa que fica escondida para Deus. E eu já vou dizer, se alguma coisa chegar para mim, como pastor, com amor eu vou tratar. Porque aqui a nossa religião, ela é útil e vai permanecer pura. A gente vai tratar. Irmãos, pecado todo mundo tem. Só que a diferença é quem quer deixar o pecado ser tratado ou quem quer esconder. A palavra de Deus nos ensina que aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas aquele que confessa e abandona, esse alcançará misericórdia. 1 João 9 nos ensina que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado, nos purificar de toda injustiça. Irmão, se você precisa de ajuda, peça ajuda. Se a sua religião é verdadeira, ela vai ser útil, pelo menos para pedir ajuda. Meus irmãos, não se engane, aqui não é um lugar de santinhos. Somos todos santos sim, porque o Senhor nos separou para a sua luz, mas nós somos santos que estamos em processo de santificação. Talvez você tenha algo que passe na sua cabeça que já passou na minha muitas vezes. Eu não vou contar isso para o pastor, eu não vou pedir ajuda, senão o pastor vai achar que eu sou um pecador. Irmãos, eu já acho isso de todo mundo, inclusive de mim. Pode ficar tranquilo. Eu já sei quem você é, porque eu já sei quem eu sou. Estamos num processo de transformação. E muitas vezes nós precisamos de ajuda. E a religião verdadeira vai promover, vai ser útil na nossa vida para a gente melhorar. Uma fé falsa leva a uma religião ruim, uma religião que promove o auto-engano, uma religião inútil, uma religião impura, uma religião totalmente cheia de máculas, cheia de defeitos. Mas como é a prática da verdadeira religião? Primeiro, a prática da verdadeira religião está lá no versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o seu coração, a sua religião é vã. Uma religião verdadeira toma cuidado com a língua. E aqui eu quero dizer, toma cuidado com a língua e com os dedinhos também, com que tecla na internet. Eu tenho avisado para a juventude que assim, quando você chega até mim contando alguma coisa que alguém precisa de ajuda, isso não é fofoca. Eu gosto de lembrar que quem não gosta de X9 é o policial ou é o bandido. Normalmente é quem está errado. E gente, não existe esse negócio de X9 na igreja. Se você está vendo seu irmão pecar, você não sabe o que fazer, conta para a liderança o mais rápido possível para a gente poder agir e ajudar aquele irmão. O apóstolo Paulo, ele nos mostra isso, lá em 1 Coríntios. Lá no capítulo 1. Paulo está respondendo uma carta inteira, só com base no fato de pessoas terem dito para ele, ó, nossa igreja está com problema nisso, tem gente fazendo isso, tem gente fazendo aquilo outro. Paulo em nenhum momento ele falou, ó, esse povo é fofoqueiro que está me contando essas coisas. Pelo contrário, ele escreve uma carta dizendo, olha, eu fui informado disso, eu quero dizer para vocês como fazer, como proceder. Lá no versículo 11 do capítulo 1. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contenda entre vós. Ou seja, ele não fala, nossa, esse Cloé é fofoqueiro, hein? Pelo contrário, ele falou, ainda bem que ele me contou, porque a gente pode corrigir. Ah, lógico, eu estou falando para você contar para a sua liderança, não contar para sua amiga, contar para o seu amigo.
Contar para a liderança, para que a liderança possa agir, possa trabalhar, possa fazer o seu trabalho. Mas uma verdadeira religião refreia a sua língua. Toma cuidado com o que fala. Toma cuidado com o que sai da boca. A palavra torpe, ela não é só palavrão, pessoal. É toda palavra que fede, é toda palavra que não é legal. Quer saber se uma palavra é torpe ou não? Perceba se essa palavra, se essa frase, se aquilo que você vai dizer, você pode dizer para todo mundo. Se for alguma coisa que você se envergonha, é porque ela não é boa. Se for alguma coisa boa para ser dita, você pode abrir para todo mundo. Você vai edificar um monte. A religião verdadeira é aquela que as pessoas têm cuidado com a língua, com aquilo que fala, com aquilo que diz. Mesmo que não saia pela boca, mas saia pelos dedinhos. Ou saia pelas expressões faciais. A verdadeira religião cuida do que sai do coração. E a boca fala do que está cheio o coração. Cuidado. Como é a sua religião? É boa ou é ruim? Você é falso? Se você é falso, o que está saindo de você é coisa ruim. A verdadeira religião toma cuidado com o que sai do coração. Refreia a sua língua, refreia a sua boca, não vai ficar falando mal dos outros. Quando vai mostrar o erro de alguém, é para alguém que vai poder ajudar. Eu acho interessante isso. Por exemplo, já tiveram... Normalmente é mulher que chega para mim pedir ajuda pelo casamento. Os homens são muito orgulhosos, cabeça dura demais. É aquele cara que está perdido, é a mulher, vamos pedir informação. O cara, não, eu sei para onde eu estou indo. Já viram isso? Tá nada, tá perdidaço. Aí a mulherada vai lá e, pastor, olha, meu casamento está acabando. Aí quando a mulher já conta, é porque já estão quase se divorciando. A gente chega lá, o marido, pô, falou demais. Falou demais não, você que falou de menos. Já era para você ter pedido ajuda, ó, tu vai deixar teu casamento acabar para tu pedir ajuda? A verdadeira religião usa corretamente a língua. Mas ela tem mais uma característica. A verdadeira religião, ela se manifesta de forma prática. E aqui ele vai estar colocando. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. É uma religião verdadeira, pessoal. Ela pratica o bem. Eu quero perguntar para você, irmão, que boa obra você fez para alguém essa semana? Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento onde os crentes são uma das pessoas mais egoístas do universo. Elas não praticam boas obras. Agora, não estou falando, eu fiz uma coisa boa para o meu filho. Para a sua família você faz. Quando faz, né? Eu quero saber se você tem praticado o bem, se você tem assistido pessoas que estão passando por dificuldade, se você tem dado uma palavra amiga a quem precisa, se você vai lá e coça o bolso para ajudar quem precisa. Qual foi a tua boa ação essa semana? Eu fico pensando nos filhos, o que vocês fizeram de bom para os seus pais? Ou só foi aquela semana como a de sempre que você só dá problema para eles? O que você fez de bom para sua mãe? O que você fez de bom para o seu pai? Marido, que coisa boa você realmente fez para sua esposa? Esposa, qual foi o ato de bondade realmente que você fez para o seu marido, para a sua família? Nós somos muito egoístas, cara. Somos tão egoístas que nós sonegamos o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. Você acha que é um ato de bondade do crente compartilhar do Evangelho?
O que você acha? É uma coisa boa que o crente faz? Você está agindo de uma forma bondosa para quem ouve? Por que não fazemos mais? A verdadeira religião pratica o bem. Qual foi a última vez que você levou um pedaço de bolo para o seu vizinho? Qual foi a última vez que você estava varrendo a frente da sua casa, você aproveitou e varreu a frente da casa dele? Qual foi a última vez que você percebeu que o irmão estava passando por um problema, foi lá e comprou lá uma mistura e levou para ele? Ó, irmão, isso aqui é para você, ninguém precisa saber disso não. O que uma mão faz, a outra não precisa saber, olha, Deus abençoe. Qual foi a última vez que você viu um colega seu atribulado e você chegou do lado dele e falou assim, cara, eu estou percebendo que você não está bem, está tudo bem? O que está acontecendo? Ó, vou estar orando por você, tá certo? Vou colocar minha igreja para orar por você, para você conseguir resolver esse problema. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você pegou e trouxe uma criança para a igreja? Daquelas que você pode trazer, que o pai deixaria você trazer. A verdadeira religião, pessoal, se aplica nas mãos, nos pés. Ela aplaca, ela assiste aos necessitados. A verdadeira religião, então, refreia a sua língua, a sua comunicação é boa, assiste os necessitados, sejam quais forem as necessidades. Eu penso também nessa questão de você assistir o necessitado, é quando seu irmão está fazendo uma coisa errada. Quantas vezes ele está necessitando de ajuda, concorda comigo? Quando você foi lá e falou, cara, isso que você está fazendo é pecado, isso daqui é errado. Quando que você demonstrou amor ao seu irmão a ponto de dizer para ele com sinceridade, abertamente, você errou, cara? Ou será que você se torna cúmplice? Tem alguns, cara, que não são parça, são comparsa do erro. E fica um apodrecendo o outro, um fica escondendo o erro do outro. Eu guardo aqui a tua sujeira e você guarda a minha sujeira aí com você. E ficam os dois podres, aquele cheiro ruim recendendo na igreja. Aquele cheiro ruim recendendo dentro de casa. Aquele cheiro de morto dentro de casa. Eu fico com a tua morte e você fica com a minha. A gente aqui, ó, fica um podre junto. Quando que alguém aqui vai ter coragem de chegar para o seu amigo e falar, cara, acabou, agora a gente vai fazer o que é certo, isso aqui está errado. Quantas vezes eu vejo pessoas magoadas porque, eu vi uma coisa errada. Cara, o crente fiel, ele não se escandaliza, ele exorta. O escândalo é para os fracos. Porque escandalizar é eu faço tropeçar. Meus irmãos, se eu estiver forte, ninguém me faz tropeçar. Vem tentar me derrubar. Se eu estou firme no Senhor, não na minha própria força, que aí eu caio mesmo. Mas se eu estou firme no Senhor, ninguém me faz tropeçar. Pelo contrário, eu vejo o cara errando, e o cara errou na minha frente, meu amigo, deixa eu te ajudar aqui, isso aqui está errado. Meus irmãos, vamos ajudar o outro, adolescentes aí, juniores, jovens, crianças, vamos ajudar o outro, vamos parar de ficar encobrindo o pecado do outro, hein? Gente, pode encobrir pecado de mim. Eu não sou ninguém, irmãos. Mas Deus está vendo tudo. E Deus é minha testemunha. Quando alguma coisa chega para mim, nós vamos tratar. Mas se não chegar, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho o que fazer. Como é que eu vou saber? Não tem bola de cristal. E Deus não vai cobrar de mim o que eu não sei. Agora o que chegar para mim vai ser tratado com amor, com carinho, do jeito certo, com o que está na palavra de Deus. Uma religião verdadeira assiste o necessitado e de repente a pessoa está necessitando da verdade do Evangelho, está necessitando da direção da palavra de Deus, está necessitando de luz, de lâmpada,
está necessitando, às vezes, sabe do quê? De disciplina. E você tem que ajudar essa pessoa, você tem que suprir essa carência. Como é a prática da verdadeira religião? Ela refreia sua língua, ela assiste aos necessitados, mas também tem aqui no versículo 27 uma terceira característica. Eu gostaria de terminar a mensagem com essa terceira. A religião pura e sem mácula, a religião de verdade, que é prova de uma fé genuína. Religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Eu quero dizer que se você tem deixado o mundanismo entrar no seu coração, se você está ficando mundano como seu colega, como seu amigo, essa sua religião é inútil, não salva você, não faz bem para você. Essa não é a religião de Cristo. Essa não é a fé salvadora, não é a fé de Jesus. Essa não é a verdade. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus Cristo, ao orar pelos seus discípulos, ele fala: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmão, se você está deixando o mundanismo entrar na sua casa, entrar na sua vida, cara, essa religião é inútil. Não pense, não se engane que você será salvo. A religião útil, a religião verdadeira, a fé que salva, ela vai fazer com que o crente queira correr do mundo e não correr pro mundo. Adolescentes, lembre-se que Deus lê o que você tecla, o que você digita. Adultos, Deus vê que canal você põe lá, que site você acessa, o que está lá no seu smartphone, que foto você guarda. Deus sabe disso. Uma religião verdadeira vai me afastar dessas coisas. Senhor, eu não quero deixar essa coisa entrar na minha casa. A gente, quando fala de mundanismo, muitas vezes a gente pensa numa questão de imoralidade sexual. Tem a ver, mas às vezes o mundanismo ele se reflete dentro da nossa casa. Se a forma como eu dialogo com as pessoas da minha família é igual do jeito do Rede Globo, aquela discussão, grito, isso é mundanismo. Não é assim que um salvo pelo Senhor Jesus Cristo deve se comunicar com o outro. Como eu faço com os meus negócios. Eu tive uma experiência esse ano muito interessante. Quando eu fui fazer minha declaração no imposto de renda, houve um erro e o contador ele colocou bem abaixo do que era o real. E aí eu fui lá colocar para ele: olha, meu amigo, houve um erro aqui, houve algum problema, e meio que copiou do anterior para esse, mas já mudou. Graças a Deus, Deus me abençoou, aumentou do ano passado para esse. Aí a pessoa não falou isso por mal, mas falou assim: mas olha, se eu aumentar, você vai entrar naquela faixa que você tem que pagar imposto. O que eu disse? Então vamos pagar imposto. Esse é o certo? Então vamos lá. Aí a própria pessoa falou: é mesmo, né? Você tem que pagar, paga. Mas é interessante aquela tela azul, quando você fala: tem que pagar, então vamos pagar. É mesmo, né? Melhor, né? Tá certo, né? Vamos pagar. Se eu não falasse nada, já estava até feito. Tive que fazer uma retificadora, né? Estava lá feito: ano que vem a gente muda. Não. Deus me abençoou esse ano. Se a lei diz que eu tenho que pagar imposto, eu vou pagar. Até mesmo para eu poder ter mais moral, para poder reclamar se eu tiver que fazer alguma denúncia. Eu pago imposto. Está me colocando numa posição de autoridade no meu país. Mas, irmãos, como eu poderia ser mundano nesse momento? Esconder, dar um jeitinho, ficar quietinho. Não ia doer no bolso. Não vamos ser mundanos, irmãos.
Vamos falar a verdade, vamos praticar a verdade, vamos ser honestos, vamos ser real, vamos fazer o que Deus manda. Se tem que fazer, faz. Se a lei diz, obedece. Vamos cumprir o que a gente tem que fazer. Vamos tratar direito os nossos familiares. Vamos falar direito com eles. Vamos honrar quem merece honra. Respeitar as autoridades. Por mais que elas não mereçam, mas vamos respeitar, porque Deus mandou. Pessoal, mundanismo é muito mais do que moralidade sexual, mas também é. Vamos tomar cuidado com os nossos relacionamentos. Vamos lidar com o irmão como irmão mesmo. Não como mundano. As músicas que eu ouço, os filmes que eu assisto. Pessoal, vamos ter a religião de Cristo. Aquela religião que faz efeito, que faz diferença. Que as pessoas percebem em nós, cara, tem alguma coisa diferente naquela pessoa. É porque eu tenho uma religião de verdade. Porque a minha religião não é inútil, ela é útil, ela faz sentido, ela muda as coisas. Para que no dia que nós formos arrebatados, as pessoas sentirem falta de nós. Poxa, eu sinto falta daquelas pessoas. De alguma forma elas me faziam bem. Não gostava muito do que elas diziam, mas o fato que elas ajudavam enquanto estavam aqui. Meu irmão, eu pergunto para você, encerrando essa mensagem, como é a prática da sua religião? Faz aí um retrospecto dessa sua semana, só dessa semana. Será que a sua religião realmente é uma religião que se preocupa com o que sai pela sua boca, com o que sai pelas suas mãos? Será que a sua religião se preocupa em se manter incontaminado do mundo? Ou será que você está lá no meio do mundo? Eu fico pensando na galera que joga bola. Eu gosto muito de assistir os irmãos jogando bola. Sei lá o que acontece, que aquela máscara dá, parece que o cara tira a máscara e dá para ver quem o cara é. Gente, quantas vezes, algum tempo atrás, a gente jogava bola lá no discão e a gente teve que combinar, o pessoal que fala palavrão vai ficar 5 minutos sentado. A gente ficava um monte. Crente, tá? Eu só era crente jogando bola. Como é que pode? Contaminado pelo mundo no palavrão. E aqueles que não falavam palavrão, mas davam rabutinada no outro? É errado do mesmo jeito. Pô, fez gracinha na minha frente, a bola até passa. O cara não. Pô, isso não é pecado? Como é que é o nome disso? Fico pensando nas meninas assistindo televisão, cobiçando coisas, apelando para a vaidade nas suas próprias vidas. Cara, isso é mundanismo, cara. Consumismo, gastando dinheiro que não é para gastar. Isso é mundanismo, gente. Como é que está sendo a prática da nossa religião no nosso dia a dia? Será que nós compramos o que realmente precisamos? Por que gastamos naquilo que não é pão? Eu quero encerrar essa mensagem trazendo um alerta para cada um de vocês. Será que você é salvo mesmo? Por favor, não se engane. Pais, ajudem os seus filhos. Talvez você vai ter que dizer para o seu filho: filho, você não vai para o céu comigo. Seja honesto com ele, porque se você mentir para ele, você está sendo tão mundano quanto ele. Pais, cuidado, não se enganem com vocês mesmos. A religião de verdade, ela faz diferença. Pelo que sai da boca, pelo que sai das mãos, e ela se mantém contaminada do mundo. Eu lembro da história de um pregador, um evangelista. Ele orou mais de 40 anos por uma série de pessoas. Ele informava para a pessoa: olha,
eu estou orando por você. Para quê? Para você se converter. Eu queria que você fosse para o céu junto comigo. Ele orou 40 anos, e durante os 40 anos que ele orou, algumas dessas pessoas não se converteram. Muitas delas se converteram no dia do sepultamento dele, e outras nas próximas semanas depois da morte dele, porque falavam, de alguma forma eu sinto falta desse homem. Eu lembro de um tio que eu tinha, já falecido, um missionário, chamado Dodanim. Como era incrível quando ele ia lá em casa. A gente sentia a presença de Deus através da vida daquele homem, era bom demais. E quando ele ia embora, a gente sentia aquele... puxa, como eu queria que ele ficasse mais. Irmãos, a gente precisa ser assim. A gente precisa fazer diferença. As pessoas têm que notar a nossa vida, a diferença que Cristo faz em nós. Essa é a religião verdadeira. Elas precisam perceber. Eu lembro na minha vida, quando eu quis me consagrar, eu tinha 15 anos. A primeira coisa que eu fiz foi arrumar minha cama. Não sei se você faz ideia como isso era difícil para mim. O quarto, onde eu e meu irmão, metade era dele e metade era meu. Você sabia qual era a minha parte, porque você se perdia se fosse para aquele lado. Deus fez diferença trazendo organização para a minha vida. Agora, qual que é a diferença que Deus está fazendo na tua? Uma diferença que se nota. Não vem com aquele papinho não, Deus sabe do meu coração, sabe mesmo, e sabe que é podre. Não vem com aquele papinho não, eu vou resolver com Deus. Cara, eu acho que você não faz ideia do que você está falando. É melhor tu ir resolvendo agora, porque se tu for resolver com Deus é pior. Ele sabe muito bem como é o teu coração. Não acha que você está escolhendo uma opção melhor, querendo resolver isso direto com Deus. Meu irmão, vamos fazer diferença. Vamos deixar a fé verdadeira entrar no nosso coração, fazer diferença na nossa vida, e que a nossa religião seja útil, seja boa, seja correta diante de Deus. Vou pedir para que você abaixe sua cabeça, que você ore ao Senhor. Talvez durante essa mensagem você gostaria de tomar uma decisão, de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha reconhecido que a sua religião é vã, que você tem vivido uma vida de falsidade. Talvez você tenha reconhecido que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não entendeu que quando Ele morreu na cruz, Ele morreu, derramou o sangue dEle para perdoar o seu pecado, para modificar a sua vida. Eu gostaria que hoje você deixasse a salvação do Senhor entrar no seu coração. Alguém aqui gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Eu peço que você venha aqui na frente, que eu quero te dar um abraço. Alguém corajosamente gostaria de tomar essa decisão. De repente você tem vivido uma vida dupla, uma vida de falsidade. Hoje você quer abandonar essa vida. Eu peço que você venha aqui, eu quero te dar um abraço. Eu quero orar por você. Alguém aqui corajosamente quer tomar essa decisão? Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus, eu quero que Ele mude a minha vida, eu quero ter uma religião verdadeira. Alguém aqui gostaria? A igreja está orando pela sua vida. Corajosamente, levante o seu lugar, vem aqui que eu quero te dar um abraço. Nós vamos orar por você, vamos orar com você. Alguém aqui gostaria de tomar essa decisão? Senhor, eu quero viver uma religião de verdade, eu não quero viver na falsidade. Não quero viver no engano. E hoje eu entrego minha vida ao Senhor. Tem alguém aqui que gostaria de tomar essa decisão? Eu quero fazer um outro. A oportunidade ela continua aberta. Se enquanto eu estiver falando, você quiser fazer isso, você se levante e vem aqui. Mas eu também quero fazer um outro desafio para aqueles que já têm certeza da sua salvação. Talvez tenha alguma área da sua vida que você não tem permitido que a fé verdadeira faça efeito. E hoje você quer mudar. Hoje você quer mudar alguma postura no seu coração. Eu gostaria de orar por você. Só você levantar uma das suas mãos, eu quero orar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para aqueles que têm certeza de salvação. Amém. Glória a Deus. Mais alguém?
Amém, 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 irmão, amém, lá atrás. Mas alguém quer andar direito, eu quero que a minha religião seja verdadeira. Senhor, eu sou salvo, mas eu sei que eu preciso da tua ajuda para melhorar. Mais alguém? Amém, amém, amém. Mais alguém? Lá atrás? Amém, amém. Mais alguém? Amém. Irmãos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, nós não queremos, ó Deus, que o sacrifício do Senhor Jesus seja vão para nós. Nós não queremos, ó Deus, dizer que temos uma fé que não temos. Nós não queremos praticar uma religião falsa, mas nós queremos viver de verdade do jeito que o Senhor quer. Senhor, eu peço em favor desses irmãos que hoje tomaram a decisão. Senhor, dá força aos teus servos, sabedoria, ajuda eles a perceberem as áreas práticas que precisam mudar. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar fortalecendo o nosso caráter. E eu peço também como igreja, ó Deus, que a gente possa viver a verdade. E que a gente faça diferença, ó Deus, nesse mundo, nessa cidade, na nossa família, no nosso bairro, na nossa rua, na escola, na faculdade, no trabalho, dentro de casa. Ó Deus, ajuda a gente a sermos diferentes, fazendo diferença. Deus, obrigado pela Tua graça que nos move. Obrigado pela Tua palavra que nos encoraja a andarmos direito. Ó Deus, que a nossa religião seja verdadeira. Que a gente possa perceber que a nossa fé é uma fé genuína. E, ó Deus, eu quero te pedir em favor de amigos que estão aqui no nosso meio, que ainda não são nossos irmãos, que o Senhor coloque no coração deles a fé que salva, e que eles tenham convicção de pecado, entreguem suas vidas ao Senhor Jesus Cristo o mais rápido possível. Deus, pedimos que o Senhor tire do nosso meio a hipocrisia, a falsidade. Ó Deus, que haja verdade entre cônjuges. Ó Deus, que a verdade seja estabelecida entre filhos e pais. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa com amor tratar isso nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, e ajuda-nos. Abençoa essa igreja. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor, as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós, Senhor. E com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez eu preciso colocar para a igreja. Vocês me sustentam para ajudar vocês. É para isso que eu existo. Se vocês não me comunicarem, eu não vou poder fazer nada. E eu não vou nem ser julgado por isso. Se vocês precisam de ajuda, me peçam. Coloquem. Não tenham vergonha. Tá? Como eu falei, eu não vou achar nada diferente do que eu já acho a respeito de vocês. Tá? E não tenha vergonha não, porque às vezes o pessoal só vai pedir ajuda como o negócio já não está dando mais, aí é difícil para consertar. Tá bom? Nós estamos encerrando esse culto. Quero agradecer aqueles irmãos, amigos que nos visitaram, que estão conosco. Nosso desejo é que os irmãos voltem sempre, é uma alegria tê-los conosco. No sábado que vem, consagração do Paolo ao Ministério Pastoral. Quero agradecer também o pessoal que nos assistiu pela internet, que Deus abençoe. Então, logo possa, venha participar conosco aqui, ok? Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe.
queria só lembrar os irmãos, aproveita a oportunidade para preencher a ficha de afinidade ministerial, tá? Porque domingo que vem se encerra o prazo. Às vezes o pessoal põe na Bíblia e some, aí não volta nunca mais, tem um buraco negro na Bíblia. Aproveita, elas estão ali do lado numa mesa, já preenche, entrega, né? Que aí não corre o risco. Irmãos, Deus abençoe.